Tá o Olá, áudio fechado. Boa boa- tarde, Tatiane. Quase boa noite, né? quase boa noite, por 8 minutos. Desculpa o atraso, eu estava em outra sessão e corri para cá. Não, não, professora, aí compreendo. Ainda 8 minutos e ainda só entrou eu mesmo aqui até o momento. Pronto, eu queria até combinar com você logo. O que é que eu estou fazendo, né? Como eu estou fazendo? 15 minutos de apresentação, aí depois a discussão. Ok. Pode ser assim? Quer dizer assim, a discussão posterior a cada apresentação ou todas as apresentações de uma vez e no final? Não Não, entendi. posterior. Esse só tem 3 artigos. É, os três Aí tá. apresentam, aí depois que acabar todas as apresentações, aí faz os Não, comentários. eu pensei assim, a apresentação do primeiro, 15 minutos. Aí a gente abre 7 minutos para discutir o primeiro. Aí tem a Ok, apresentação do segundo, 7 minutos, discute o segundo. Eu acho que fica mais organizado, né? mais Ótimo. produtiva, né? Uhum. Mas eu estou aberta a sugestões. Se você disser, não, é melhor assim, a gente. Não, não, conforme a moderadora, o moderador, eu é bem mais aberto, professor. Não, aqui é trabalho em conjunto. Até porque eu também vou Eu fiz apresentar. assim nas outras duas e deu certo. Até porque o pessoal, aproveitar que não só tem, entrou, mas o pessoal tende a falar menos quando é no online, né? Uhum. E agora tá Boa diferente. tarde, Boa tarde, Eduardo. E boa tarde, Paloma. Paloma. Oi, professora Patrícia. Oi, Tati, tudo bom? Olá. Oi, Paloma, tudo bom? Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem, Carlos? Boa Tudo tarde. certo, gente, para a sessão? Tudo, Sim. Tô. professor. Beleza, então qualquer coisa, a Tatiane tem meu contato. Um WhatsApp eu tô aqui, tá bom? Ah, Tá obrigada. bom. Ótima, Obrigada, excelente Patrícia. sessão, gente. Obrigada. Vou botar aqui. Carlos Eduardo. Aí, no caso, eu acho que os três que irão apresentar, no caso, tem eu, que eu vou apresentar também, estou na sessão, né? Como assessora. O Carlos Eduardo e o Cláudio Moreira, né? E a Paloma é a suplente. Eu agradeço por a presença dela, tá? Obrigada. O Cláudio é Luiz Cláudio. Vai apresentar, não, Cláudio? Ok. No Eu acho caso, que eu vou olhar aqui quem é o terceiro apresentado da terceira é o pessoa. terceiro grupo, é Isadora, Renan, Márcio, Carolina e Luiz Cláudio. Se o Cláudio não é Luiz Cláudio, né? Não, a gente vai É, apresentar. Vamos aguardar até o horário mesmo, e um pouquinho mais, só para que ele entre. Ou algum outro, né? Um outro pesquisador que possa entrar para apresentar. Tatiana, a gente está fazendo assim. Prazer, Paloma, estamos aqui, firmes e fortes no SEMEAB. É, você vai ser a primeira, né, Tatiane? Eu estou fazendo conforme a ordem que está lá, né, na exposição dos trabalhos. Aí está o seu primeiro, o segundo é de Carlos Eduardo, que já está aqui, né? Aí o terceiro é que ainda não entrou ninguém, tá certo? Ok. Se quiser, Renan, talvez. Boa tarde, Renan. Renan. Já é boa noite, né? Já indo, porque falta 3 minutos, é por isso que eu estou dizendo boa tarde, mas já estamos caminhando para boa noite. Renan, você que vai apresentar? Sim, sou eu sim. Sim. Pronto, então temos os três. Ok.
Eu queria só pedir de antemão com que confiram o nome que está aqui na apresentação, certo? O nome que está aparecendo na tela de vocês, com o nome que é colocado no artigo. Por quê? Porque isso aqui é o Zoom, ele vai fazer a ficha com a presença. Aí vai ser conforme o nome que está aqui. Por isso que eu peço que, se caso não esteja o nome correto, ficar faltando algum nome ou de outra forma, eu peço com que corrija. Só para que na hora que sair a ficha de presença, sair com o nome correto. E assim o mesmo no certificado. Tatiana da UFC, né? Pertinho aqui de É, mim. é. Eu sou da O Carlos Eduardo UFPE. também. Também Carlos é da Eduardo é UFPE? dia do meu mesmo grupo de pesquisa e mesmo orientadora. Que privilégio, tá vendo? É. Eu também Sim, sou da viu? No mesmo UFPE. programa. Também, Olha aí. e Mesmo também programa, mesmo eu Mesmo vou orientadora. tirar até uma orientador, né? foto para postar no Instagram. Uhum. Mas que feliz, né? Nos encontrarmos. Eu lembro quando eu ia para congresso, há 10 anos atrás, não tinha ninguém, né? Daqui. Você encontrava, assim, pouquíssimos. Era só sul, sudeste. Agora o Nordeste. Feliz. É tanto que o Engema, no ano passado, eu acho que um dos que mais enviaram foi justamente a UFC. A Foi? gente, o pessoal de lá é danado, fazer É alguma arrochada. coisa. É, Que feliz. Fico essa é meu muito feliz. guarda-sol, Eu você vai sou a de palma. João Pessoa, mas hoje, agora, eu trabalho na UFPE, né? Aí meu coração tá na UFPB e eu trabalho na UFPE. Eu sou de Campina Grande, eu sou da cidade ao lado, né? E Ah, sou estudante da UFPE atualmente, no ProPAD. eu aqui sou de contábeis. Tanto que o pessoal pergunta que você não entra no Propad, porque eu fiz no PPGA, né? Eu disse, não, gente, eu não estou dando conta do PPGCC. Imagina entrar no Propad. Eu disse, ainda não. Mas se precisar de alguma coisa, viu, Paulo? Eu moro em Recife. Eu Eu agradeço. na UFPE todos os dias. Vamos Pode fortalecer anotar aí, muito. meu nome. Bora É, fazer. exatamente todos os dias. É só olhar lá no Instagram do Semeado, você acha o meu. Estou repostando tudo para a gente ficar famoso aqui do Nordeste. Vou acompanhar. O bom desses eventos é que a gente vai fortalecendo os laços. E assim, eu fiquei muito feliz, né? Ter tantas pessoas do Nordeste marcando presença É, nesse momento, nessa sessão. Foi uma é coincidência, é uma a primeira vez que alegria. aconteceu, assim, em um evento, e principalmente, assim, Vocês no SEAD. botam aí no chat de onde vocês são, quando eu repostar lá no Semeade, aí eu vou Ah, botar, ó, bem grifado. Pode ter Mas eu vou começar agora, às 18h01. Estou muito feliz de estar aqui, né? Para mim é um orgulho participar do Semeade junto de vocês, maior ainda. Que seja uma sessão muito proveitosa, que a gente possa colaborar e aprender juntos aqui, que eu acho que esse é o maior objetivo do Semeade. Eu me chamo Patrícia, eu vou ser moderadora aqui, junto com Tatiane e Paloma. E, por coincidência, Tatiane vai apresentar, né? Vai ser a primeira a apresentar o artigo dela. E eu queria combinar com vocês o seguinte: 15 minutos a apresentação, que vocês já sabem, né? E a gente abre aí 7 minutos para a discussão. Então, apresenta, tem a discussão, apresenta e tem a discussão. A gente aqui está fazendo a medição do tempo, fiquem tranquilos que a gente vai avisando a vocês. E Tatiane, boa apresentação, pode começar. Obrigada, professora. Eu vou colocar até aqui o cronômetro para que os demais também eu fique cronometrando. Só um minuto. Eu estou Compartilhar. desde manhã no cronômetro que eu já estou.
Tá aparecendo para vocês? Tá? Sim. Deixa eu ver se eu consigo passar consigo. Pronto, ótimo. Esse trabalho ele foi desenvolvido, veio de uma disciplina minha que foi de qualitativa, métodos qualitativos, ok? Ele é um trabalho feito com a professora Ana Paula, só que como ela já tem, o nome dela já estava em outros trabalhos, né? Aí esse trabalho ficou como solo mesmo. O título dele é A Qualidade e Maturidade dos Relatórios, né? É uma análise que foi feita das empresas brasileiras de destaque, segundo o Report Metron Brasil. O que é? Ele faz todo, mais ou menos de ano em ano. Ele está fazendo agora uma análise das principais empresas de seus relatórios, né? Aqueles que são mais sustentáveis, ok? Fez uma publicação, essa publicação foi de 2023, que saiu todo de 2023, e no início de 2024 foi publicado, total, certo? São de publicações de 2023, os relatórios, e 2024 saiu o ranking dessas 10 empresas. É tanto que agora em 2025 já tem o relatório de todas as 10 empresas de 2024, porque essa daí foi de 2023 e foi publicado em 2024. Agora em 2025 vai sair saiu, né, em fevereiro, o de 2024, né? Nos últimos anos, a governança ambiental, né, e social e corporativa, o ESG, né, tornou-se um eixo central nas estratégias empresariais do Brasil, no mundo, né? Impulsionada pela pressão de investidores, consumidores e reguladores por práticas éticas e transparentes. É tanto que até a gente mesmo, como, digamos que eu não sou investidor, certo? Eu chego a ler relatórios assim, olhar, analisar mesmo sobre aquelas empresas, que dá aquela curiosidade, né? Os relatórios de sustentabilidade passam a ser instrumentos estratégicos de comunicação e também de mostrar, né, para a população, né, contabilidade, como é que está sendo, né? Isso é tipo uma divulgação mesmo para a população sobre isso, tanto no contexto geral, que não estou falando investidores e demais. Entretanto, apenas 10% das empresas brasileiras definem metas claras relacionadas a os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Evidenciando assim lacunas, né, nessas práticas. O trabalho ele traz como questão de pesquisa quais são os elementos centrais que diferenciam os relatórios de sustentabilidade das 10 empresas com maior avaliação do Report Meeting Brasil 2023, no contexto de ESG. Ele traz isso. Uma coisa é trazer e outra coisa é eu estar olhando as dimensões do SG e ver qual é que contempla. Porque ele contempla uma coisa e não contempla outra das dimensões, ok? Que é essa análise que precisava ser feita e ainda precisa ser feita, eu acho, em todos os relatórios que vêm falando dessas 10 empresas. Uma coisa é eu falar sobre as 10 empresas, que são as melhores, agora eu quero saber. Vamos analisar a fundo, né? Aí o objetivo geral é avaliar a qualidade e o nível de maturidade dos relatórios de sustentabilidade de empresas brasileiras, reconhecida pelo Report Metro Brasil 2023. Os objetivos, né, vamos falar aqui sobre os objetivos específicos, né, que é identificar e comparar as abordagens de relatórios ESG das empresas analisadas, dessas 10, avaliar a profundidade e a qualidade das informações fornecidas, examinar inovações em transparência, gestões de impactos e comunicação. Explorar o tratamento das dimensões ambiental, social e governança. O referencial teórico ele traz uma abordagem sobre o que é as empresas e a agenda ESG, né, dentro dessas empresas, né, que é um paradigma de avaliação organizacional, integração ética, sustentabilidade e performance, né? Sua adoção decorre de pressão de os stakeholders, investidores, né? Stakeholders a gente sabe que são vários, é o cliente, não é só os investidores, né? É todos aqueles envolvidos, né? E um vetor de competitividade, a partir do momento que ele faz o que no relatório dele ele consegue evidenciar isso, né? A sustentabilidade, né? E demais, a parte social e as outras, ele consegue aderir novos investidores e ter
digamos que quem é cliente também consegue ter um bom olhar, né, em relação à empresa, olhar, a Natura, ela está cuidando da natureza, e a Natura está evidenciada aqui nesses relatórios, tá certo? Empresas que internalizam SG de forma estratégica e apresentam melhor acesso a capital e reputação corporativa. As dimensões ESG, que é a parte ambiental, né, que é a eficiência energética, redução do CO2, né, de forma racional, né, de recursos, a inclusão social, diversidade, saúde e segurança, que é a parte social, a governança, que é a transparência, a ética e inovação sustentável. Aí esses relatórios de cada um deles, né, de SG, foram analisados por essas dimensões, ok? E dentro dessas dimensões tem umas subdimensões. É tanto que o trabalho ele traz um quadro com subdimensões dessas dimensões, que é o necessário ser olhado. Aí uma coisa é eu dizer que é a parte ambiental, aí vai que está contemplando só uma subdimensão da parte ambiental, entendeu? É bem isso que é necessário ser olhado, ser analisado, né? Essas dimensões, elas articulam a avaliação do impacto corporativo e sustentam o modelo analítico da pesquisa. As implicações, né, para a gestão pública, né, para a consolidação do SG, ela demanda integração, né? E que para que a governança corporativa e os auditores independentes e conselho possam analisar essa parte qualitativa também, né? No campo das políticas públicas, né, e também de investimento, né, Conselho de Valor Monetário, e também a transparência das empresas listadas, né, para aquelas que estão na Bolsa. A sinergia entre empresa, Estado e sociedade civil é essencial para um ecossistema de inovação e regulamentação sustentável. Quando eu falei sobre essa parte dos três níveis, né, a gente fala, vamos falar aqui agora sobre social, quando a gente está falando aí. No social, está contemplando mesmo todas as dimensões do social? É isso que esse trabalho traz. É tipo como se fosse uma visão para que a gente consiga ver não só no tocante a está contemplando, mas é só essa parte aqui de entre as dimensões, subdimensão da dimensão. Existe a dimensão e a subdimensão, que é isso que traz o quadro até na analítico que a gente vai ver. Lá na frente eu não trouxe o quadro, mas eu trouxe o que foi da análise, né? O tipo da pesquisa é qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, com abordagem documental. Foi analisar documentos e também os sites das empresas, tá certo? Não está elencado aqui, mas para que eu analisasse o documento, eu fui no site da empresa para saber se o documento estava de domínio público, certo? Porque não adianta nada eu dizer que a empresa é sustentável e eu não consigo mostrar isso para a sociedade em si, somente para os empresários, né? Esse que a sociedade tenha conhecimento. Aí o caminho metodológico, né, olhou-se as 10 empresas, aquelas que estavam listadas lá dentro do ranking, certo? As primeiras 10 empresas, que incluía a Ambev, a Arezzo, o Grupo Boticário, Companhia Brasil de Alumínio, Eneva, Grupo Pão de Açúcar, o Itaú, Unibanco, a Natura, a Petrobras e a Suzano, né? A coleta desses relatórios foi, eu coletei todos eles e coloquei eles todos em um arquivo só com cada um. Só que aí eu tinha que fazer um grau comparativo entre eles, certo? Porque não adianta de nada eu dizer que um está servindo a tal a dimensão e subdimensão, e o outro também está servindo a dimensão e subdimensão, mas são de forma diferente, né? Um está servindo de uma forma diferente a subdimensão social, e o outro também está servindo diferente da subdimensão social. Aí lá mais ou menos eu elenco cada coisa de que é da subdimensão, a cada dimensão e a subdimensão, o que é que ele está fazendo. E o que não tem, eu digo que tem ausência disso, certo? Da subdimensão de cada um deles. Tudo isso foi interpretado à luz da literatura especializada nessas dimensões, certo? A discussão, né, aqui desse trabalho, né, ele trouxe uma análise relevante porque o quê? Não adianta só a gente ver no contexto geral, é que nem eu falei isso. Muitas pessoas nem às vezes sabem que existe essa subdimensão dentro de cada dimensão, né? A ambiental, que analisa mais partes, né, adentro, né? Na averiguação de cada relatório, né, a gente conseguiu ver, que eu posso dizer, né, porque também teve a participação da professora, né? Ana Paula, né? Ele destaca que a Ambev, a Suzana, ela tem metas claras de descarbonização. Já muitas outras, elas colocam a meta, mas ela não coloca com bem óbvio, com que a gente consiga ler e saber que está sendo integrada essa meta e está conseguindo alcançar.
Já na parte social, o Boticário e a Arezzo, eles se destacam na inclusão de diversidade em relação às outras empresas, certo? Já na parte de governança, a gente vê até que na parte de governança e as demais, a gente vê que são empresas que têm bastante investimento, né? Que a Petrobras, ela tem, e o Itaú. Elas demonstram uma estrutura sólida de compliance. E identifica-se três grupos de maturidade, que são mais avançados. Quem está mais maduro em relação aos relatórios, certo? A Ambev e o Itaú. Mas o Itaú ele tem já um programa que ele trabalha com isso. Por isso que eu acho que normalmente que é por isso que ele está trazendo essa parte avançada. Já intermediário é o Boticário, Arezzo, Suzano e Petrobras. E já a parte inicial, que ainda então, os relatórios ainda deixam a desejar, é a CBA, Eneva, a GPA e a Natura. Apesar dos avanços que a gente consegue perceber, bem, né, desses relatórios, né, com o passar do tempo, a gente consegue também perceber que existem lacunas na mensuração dos impactos e na integridade entre as performances financeiras e os indicadores de ESG, que foi o que foi analisado e conseguiu se averiguar isso. Apesar de se dizer e terem elas como as principais empresas, nem por isso elas estão contemplando todas as dimensões e as suas subdimensões. Em conclusão, o estudo ele evidencia que as empresas brasileiras estão em processo de transição e um modo declaratório, né, até para que mostrar tanto para os investidores como a sociedade em si que estão trabalhando de forma a aderir o SG, né? A SG. Agora, os avanços eles são significativos e a transparência, né, tem evidenciado, mas existe ainda desafios na consolidação das práticas sociais e ambientais mensuráveis. A sustentabilidade corporativa deixa de ser um diferencial competitivo e passa a ser um requisito essencial para a legitimidade empresarial. Pesquisas futuras, né, que o trabalho sugere, né, que ela pode aprofundar a relação entre maturidade ESG e desempenho financeiro, analisar a efetividade das novas regulamentações, né, da CVM, que fala também sobre isso, sobre a inserção, né, do SG, que tem que ser fundamental nos relatórios, né, analisar direito e que ele tenha contemplando também isso, todas as subdimensões, investigar como as pequenas e médias empresas estão incorporando práticas sustentáveis em seus modelos de negócio. Esse trabalho ele pretende dar um olhar diferenciado para a sociedade, que a sociedade tem um olhar diferenciado em relação aos relatórios, não só uma publicação que está sendo feita em relação às 10 principais empresas, mas com que a sociedade possa ver se isso é verdadeiramente coerente, né? A gente pode dizer se isso é coerente, se as 10 empresas elas estão integrando mesmo. Que na parte social a gente consegue ver em algumas empresas, mas apesar de outras elencarem e colocarem algumas coisas que são sociais, mas elas não contemplam de forma, que eu posso dizer, pelo menos 80%, que eu creio que nem 100% todas elas conseguem fazer, mas o 80% seria necessário. Eu agradeço. Muito bem, Tatiane. Parabéns pelo trabalho, né? É, eu acho que o maior desafio de quem pesquisa hoje, né, sobre o ISD é exatamente esse que você trouxe, né? Sair dali do campo descritivo para um campo mais pragmático. A gente tem que começar a agir, a gente tem que começar a ver se de fato o que está sendo cobrado está sendo feito, e essa pesquisa é extremamente importante em relação a isso. Parabéns. E o que eu queria perguntar, mas era uma dúvida, se você fez alguma relação com o setor, porque o que me chamou a atenção foi a Natura, está em estado inicial, né? Porque a Natura é vista, né, inclusive internacionalmente, como uma empresa sustentável. E quando eu olhei ali a Natura como estado inicial, aí o Banco Itaú como estado mais avançado, aí eu não sei se a questão do setor vai influenciar aí nesses relatórios. Você que pesquisou, você consegue responder bem melhor do que eu, Eu né? não, eu não fiz em relação ao setor, professora, porque os setores são muito diversificados, né? Aí eu ia ter que ficar elencando todos os setores que a gente consegue ver, Petrobras e Natura, né? Certo que tem alguma ligação, porque alguns componentes e tal, né? Mas não tem essa, não é. Por que que se diz que a Natura é a parte inicial? Porque quando o Itaú ele tem um investimento maior nessa área e faz outros tipos de ações.
O que a Natura faz, ela faz de forma branda. É tipo como se fosse. Por isso que se torna até meio que inicial. É tanto que o Itaú ele tem vários tipos de projetos. Se você olhar, o Itaú ele tem projetos, tá como se eu estivesse fazendo propaganda, né? Mas é por conta das pesquisas, a gente acaba tendo que falar, né? A gente consegue ver que o Itaú ele tem alguns projetos que ele traz mais a sociedade para dentro do Itaú. Tem o Itaú, ele fornece livros em relação a crianças e que fala da parte de ecologia. Ele oferece outras coisas e você consegue ver que a maturidade dos relatórios, eles conseguem colocar mais aquilo e aprofundar os relatórios com aquilo que ele tem. E trazer uma maturidade maior para aquilo que ele está desenvolvendo. É como se, quanto mais eu executo, mais eu consigo dar maturidade àquilo que eu estou fazendo, né? Abranger mais coisas e tal. Os relatórios, tem relatórios que eu achei até que foi bem simples, sabe? Apesar de estar entre os 10, foram bem simples, eu não vou elencar quais são, né? Eu achei super interessante, né? Eu não esperava o Itaú, não esperava. Eu abro para as perguntas, contribuições, dúvidas, fiquem à vontade. Olá, boa noite. Tá dando para me escutar direitinho? Não sei como o microfone tá aqui. Assim, tá dando pra escutar. Tá dando para me escutar? Olá, Carlos, boa noite. Boa noite, tá dando para me escutar? só está um pouco baixo para mim, não sei se para o pessoal. Só um pouquinho. Tá aqui. Não está baixo? Eu aumentei aqui o meu no máximo. Pronto, agora tá melhor? Tá dando pra escutar. Parabéns, Tatiane, gostei bastante do seu trabalho. É realmente bem rico, assim. E eu acho interessante porque ele também se complementa com o meu, né? Quanto você foi para o qual, eu fui mais para o quant, e a gente acaba se complementando. Será, não sei se é porque a gente é da mesma orientadora, né? Está com um tema tão parecido, mas eu achei muito interessante e eu tenho a mesma dúvida que a Paloma colocou aqui no chat. Se essa base, né, eu não conhecia, eu conheci agora, que é a Report Mero do Brasil, né, que você acabou usando, se ela é geral, se ela permite filtrar informações. Eu também fiquei com essa mesma dúvida, porque ela parece ser uma base muito rica, né, de informações para a gente usar nas pesquisas. Vamos lá. E, Fiquei bem curiosa sobre essa questão justamente dos setores, porque cada um tem suas especificidades. Por mais que o objetivo do trabalho dela tenha sido focado na diferença entre esses relatórios, mas eu fiquei com essa curiosidade se era possível explorar mesmo esses relatórios, essas informações, essa base de dados por setor. eu acho que isso é mais do que necessário. É tanto que a gente consegue ver que são setores totalmente distintos, alguns, né? Tem uns que são semelhantes e outros são distintos. Só que eu não levei o trabalho tanto para esse lado, que isso é bom, que vou até anotar para que eu possa olhar sobre esse lado, mas isso já vai ser pelos relatórios já de 2024, né? Que esse aí foi de 2023 e publicado em 2024, e de 2024 foi publicado no início de fevereiro, agora de 2025. Aí talvez 2025 eu consiga fazer um trabalho até mais apurado, que é tanto que eu vou pegar a dica que vocês deram, né? Para estar olhando essa parte. E com isso é aprofundar melhor e até é tanto que é uma coisa que eu vi é que seria necessário até com que eles tivessem um e-mail para a gente estar, né, conversando, porque já que eles estão colocando as 10 primeiras empresas, vamos ver a sociedade também, porque no SG inclui a social, né? Vamos falar sobre a sociedade, né? Pois é isso, eu vou estar anotando. Isso mesmo que eu vi que também faltou, só que o trabalho ele só contemplou mais as partes da dimensão, não a diversidade de empresa e cada segmento, para ver o que é que ia ser distinto em relação a cada um. Muito bem. Querem fazer mais perguntas? Mas, assim, só complementando, Tatiana, eu acho que esse espaço é justamente para isso mesmo, para a gente ter insights e eu vou, né, olhar isso aqui que eu não olhei, e que, assim, o seu trabalho fez com que a gente percebesse como a questão do setor é significativa. Às vezes, um setor como a Natura, que teria muito mais condições de investir em ESG, muito mais, do que um banco, não consegue atingir essa métrica e um banco ele está conseguindo, porque o banco ele é mais limitado em relação a isso, né?
Então, assim, é um campo que você deve explorar, né, e que você encontrou. Parabéns. Obrigada. Então, se não quiserem mais fazer perguntas, vamos dar continuidade. Agora é o trabalho do Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, uma boa apresentação. Está com você agora. Pronto, estou só colocando aqui, tá? Que tinha subido. Carregando. Sem problema. Nossa sessão está bem tranquila, são 3 trabalhos. Vou aproveitar só que o Carlos Eduardo está compartilhando agora com que, posterior às apresentações, por favor, responda o questionário que vai ser colocado nas mensagens. É só uma avaliação mesmo sobre a sessão. Agradeço. Bate um print aqui da apresentação. Tá aparecendo aí para vocês? E apareceu. Pronto. Sim, Então, boa noite a todos. Eu me chamo Eduardo Félix, eu sou mestrando do programa de pós-graduação, né, em Administração e Controladoria, que é o PPAC da Universidade Federal do Ceará. É um prazer apresentar o nosso trabalho, que é intitulado A Influência das Práticas ESG na Reputação Internacional de Empresas Brasileiras, um estudo com empresas de múltiplos setores. E esse trabalho ele foi desenvolvido juntamente com a Vanessa Reis, que ela é do doutorado do PPAC, e com a Márcia Zabtieri, que ela é doutora e também ela é professora do programa, e também minha orientadora e orientadora da Tatiana. Bom, esse tema, ele se insere no debate, né, contemporâneo sobre a sustentabilidade, né, e também sobre a reputação corporativa, que é um campo que ganha relevância crescente à medida que as empresas enfrentam pressões, né, com responsabilidade tanto ambiental, quanto social, quanto de governança. E aí a gente vê, né, quando a gente foi explorar a literatura, nós vimos que nos últimos anos a sustentabilidade empresarial ela acabou deixando, né, de ser um diferencial. Antigamente, quando as empresas elas investiam em sustentabilidade, elas eram, né, olhadas com um olhar diferenciado. Nossa, ela é diferente, que legal, né? Mas hoje em dia isso deixou de ser um diferencial. Hoje é uma necessidade, né? As mudanças sociais, né, ambientais, econômicas que a gente tem vivido acabou exigindo que essas empresas, né, adotassem uma postura mais ética, uma postura mais transparente, né, e que realmente seja comprometida com o desenvolvimento sustentável. E como destaca alguns trabalhos, né, como o de Lima, já não dá mais para pensar em resultados financeiros sem considerar o impacto social e ambiental que vem junto, né, nesse pacote todo. E aí é nesse cenário, né, já contextualizando, que o ESG, né, que significa Environmental, Social e Governance, ele não é apenas uma sigla da moda, né? Ele é uma forma de pensar a gestão das empresas de uma maneira mais ampla, né, integrando preocupações que vão além das questões financeiras. E aí, o desempenho, né, em ESG está diretamente ligado ao valor do mercado e também à reputação das empresas. Ou seja, fazer o certo também pode trazer retorno. E aí, o que nós quisemos entender, né, nesse estudo foi justamente isso. Como é que as práticas ESG se relacionam com a reputação internacional das empresas brasileiras de capital aberto, considerando o ano de 2024?
Então, de uma forma mais prática, o nosso trabalho, ele teve 3 objetivos principais. Primeiro, analisar a relação entre o score ESG agregado e a reputação das empresas. O segundo, desenvolver, né, e entender o peso individual de cada pilar, né, que é o ambiental, social e o de governança. E, por fim, compreender quais aspectos específicos dentro de cada pilar, né, do ESG mais contribui com uma boa reputação. E aí a gente chega aqui na relevância dessa pesquisa que está em mostrar, né, com base em dados, como que adotar práticas sustentáveis, né, e ser transparente pode fortalecer a imagem de uma empresa brasileira lá fora. Além disso, né, o estudo ele se concentra diretamente com os objetivos de desenvolvimento sustentável, especialmente com o ODS 8, o 12 e o 16. Por quê? Porque ele evidencia, né, acaba evidenciando um equilíbrio de desempenho econômico e da responsabilidade socioambiental. E que, na verdade, um depende do outro, né, quando a gente for olhar, porque para garantir o sucesso a longo prazo. Agora, aqui entendendo um pouquinho melhor sobre o ESG, nós temos que que é o nosso ponto de partida teórico, ele é composto pelos pilares tanto no ambiental, que destaca pela gestão responsável, dos recursos naturais, redução de emissões de gases poluentes. Temos o pilar social, né, que engloba a diversidade, inclusão, saúde, segurança, o engajamento comunitário. Temos o pilar da governança, que enfatiza o compliance, a ética, a transparência, liderança responsável. Então, tudo isso junta o tripé da sustentabilidade e, pelo outro lado, a gente tem a reputação corporativa. Que a reputação corporativa, né, conforme a literatura, ela é um ativo intangível e estratégico. Por quê? Porque ela é construída pela percepção dos stakeholders sobre a credibilidade. Não só isso, mas também sobre a legitimidade da organização. Então, a reputação, ela é o que sustenta a confiança, né, e a fidelidade e o engajamento dos clientes isso, e dos investidores também, e dos colaboradores. E a gente viu que estudos recentes demonstraram que empresas com boa reputação, elas são capazes de atrair capital, talentos, reduzem os custos financeiros, geram competitividade ao agregar valor, né? E também elas mitigam o risco e a crise, aumentando também a resiliência institucional. Aí nós chegamos aqui a alguns indicadores, né, que são usados para poder medir o grau de reputação. A literatura, ela acaba sugerindo múltiplos indicadores, como esses aí. Mas no nosso caso, a nossa métrica que nós usamos foi o Rank MER de 2024, porque ele acaba combinando várias dimensões em um índice só. Ele é mais completo e, embora ele seja da Espanha, ele tem um em cada país. Então, ele é bem mais completo e tem bem mais dados para a gente conseguir trabalhar com ele. E o nosso estudo, nós usamos uma abordagem quantitativa e descritiva, usando dados secundários. E são dados que estão disponíveis, né, nas bases consolidadas, conforme a orientação metodológica de Gray. A amostra, ela é composta por 32 empresas brasileiras, certo, de capital aberto, que aparecem lá no Rank MER 2024, que é o nosso indicador. E ele mede a reputação. E para essas empresas, nós coletamos também os scores ESG, que estão disponibilizados pela base LSEG, certo? Que é a base lá da Inglaterra. E também é uma das mais conhecidas internacionalmente nesse tipo de avaliação. E dentro dessa base, nós analisamos 3 níveis dentro dos indicadores. O ESG agregado, que ele é uma pontuação pelo ESG total. Os pilares do ESG, cada um tem uma nota de avaliação ambiental, social e de governança. E dentro dos pilares tem as subdivisões. E aí, que é um nível mais detalhado dessas 10 subdivisões. Então, a gente usou os indicadores para poder medir essas 3 variáveis.
E aí, a partir desses dados, nós construímos 3 modelos de regressão linear múltipla, né, para poder investigar a relação entre o ESG e a reputação. Aí chegamos no modelo 1, certo? Que ele relaciona a reputação corporativa com o SG agregado. E ele vai ser controlado por variáveis como de crescimento, alavancagem e também o tamanho da empresa. Podemos perceber aí que a reputação ela é a variável dependente, certo? E em todos os modelos. Aí no modelo 2, a gente substituiu o SG agregado para colocar os 3 pilares individuais, que é o ambiental, social e de governança, mas a gente manteve os mesmos controles. E no modelo 3, a gente aprofunda a análise nas 10 subdimensões do ESG, né? Para poder identificar quais delas realmente se destacam nas explicações. E aí a gente viu que todos os modelos, eles foram testados com um nível de significância de 5% e um controle de multicolinearidade. Isso é bom porque garante, né, que os resultados eles fossem estatisticamente robustos, confiáveis. E aqui nós temos os resultados já iniciais que mostram uma correlação forte entre a reputação e o SG agregado. Já no modelo 1, a gente viu que o desempenho do ESG agregado acabou explicando 68% da variação da reputação corporativa. E isso confirma, né, uma relação positiva, estatisticamente robusta, né? Ou seja, quanto mais alto é o score de ESG, maior é a reputação percebida na empresa. Já no modelo 2, nós analisamos, né, os 3 pilares separadamente e identificamos que os pilares ambiental e o de governança são os preditores positivos e significativos da reputação. Já o social ele não apresentou tanta significância estatística, sugerindo, né, que ações sociais isoladas não são muito suficientes para poder construir essa reputação sem uma governança e também sem a responsabilidade ambiental consolidada. Já no terceiro modelo, nós aprofundamos, né, as 10 subdimensões e os resultados mostraram que apenas a dimensão magnânime, né, que é a qualidade da gestão interna, ela é estatisticamente significativa. Isso reforça que a reputação corporativa ela depende fortemente da eficiência da liderança, mas não só dela, mas também da ética e da gestão interna. Então, concluindo, nosso trabalho, o objetivo central ele foi alcançado. Nós analisamos, né, a associação entre o ESG com a reputação corporativa de empresas brasileiras, né, de capital aberto, e de forma sintetizada, encontramos que o ESG agregado ele é um preditor positivo e altamente significativo da reputação. Identificamos que os pilares ambientais e o de governança são os que mais influenciam. E nas subdimensões, a gente encontrou que a qualidade da gestão interna acaba se destacando como um fator-chave. Em termos de implicações, né, os resultados mostram que o ISG ele se consolida como um ativo intangível estratégico, que ele pode, né, fortalecer o valor e a legitimidade da organização. E empresas, né, que combinam a governança sólida também a transparência e a responsabilidade ambiental, elas conseguem conquistar uma maior credibilidade e um valor reputacional. E como perspectivas futuras, né, nós sugerimos ampliar a amostra, né, porque a nossa foi só de 32 empresas, aplicar um modelo longitudinal e de multinível, né, que o nosso foi transversal, e investigar possíveis mediações, né, em moderadores entre o ISG, a reputação e o desempenho financeiro. E assim, né, eu espero que o estudo, né, contribua com o avanço das discussões. Eu fico à disposição. Muito obrigado. Parabéns, Carlos. É fantástico o seu trabalho. Eu até anotei aqui, a questão da reputação internacional é extremamente importante, principalmente quando a gente fala de ESG, né? Hoje não tem mais para onde fugir, como foi sua fala e a de Tatiane, hoje não é uma opção. As empresas não podem ter isso mais como uma opção. Aí eu queria saber de você duas coisas. Qual foi o seu maior desafio metodológico na construção desse trabalho? E outra coisa que me chamou muita atenção foi a questão do social não ter impacto.
Eu tenho uma teoria, mas é uma teoria minha, né? Não pesquisei, você que vai saber responder, mas assim, é impressionante como o ambiental e a governança ela tem é, um impacto internacional, porque vai impactar os outros países. Não sei se vocês concordam. O social, ele impacta só o país de origem. Então, assim, por mais que a gente tente entrar nesse ambiente de ESG, a gente ainda está muito aquém do que a sigla e o termo e as propostas elas pedem, né? Mas você vai conseguir responder muito melhor do que eu. Então, muito obrigado pela contribuição e pela pergunta. Não estou acertando meu fone, acho que é isso. Enfim, é, Tá dando para sobre. ouvir. Tá bom. Eu só estou um pouco nervoso, mas Respira aí, beba água. a primeira pergunta foi sobre qual foi o maior desafio metodológico, né? Foi. Então, foi encontrar os dados. A gente foi atrás de vários indicadores aí, que conseguisse combinar a reputação com o ISG. Porque a reputação é uma coisa muito subjetiva, né? O que torna? Como é que se mede a reputação? É uma coisa que realmente é difícil. Então, a gente achou melhor não fazer essa medição de forma manual, a gente foi atrás de indicadores que já trabalharam isso, né? E foi um pouco difícil encontrar indicadores que a gente pudesse juntar com o ISG. Esse foi o maior desafio metodológico. Então a gente foi, eu até listei ali, né, alguns indicadores de reputação Eu vi. e foi bem complicado essa parte de juntar também com para encontrar também o do ISG também foi complicado, porque e também a parte de justificar o porquê que usar esse indicador. Isso também foi uma parte bem complicada de conseguir fazer metodologicamente. Então, de uma forma resumida, a, o maior desafio metodológico foi encontrar o instrumento, encontrar os indicadores e conseguir casar tudo isso e juntamente com a teoria, né? Isso foi a parte mais difícil. Indo para a segunda pergunta, a parte social. Bom, como o nosso trabalho acabou sendo muito mais quantitativo, essa parte mais qualitativa a gente não conseguiu fazer uma análise muito mais aprofundada. Os nossos resultados eles falam sobre tendência. Tem a tendência e de um acabar influenciando na outra. Mas agora as causas e os motivos do porquê isso acontecer, a gente não chegou a fazer isso a tempo do SEMEAT, né? Mas a Não, gente mas é ainda. uma opinião sua, como Ah, pesquisador sim, mesmo, não entendi. é desse trabalho, não. Eu quero Pronto. saber o pesquisador, Carlos Eduardo, o que é que ele acha. E em questão da metodologia, você está se transformando em um ótimo pesquisador, que esses são desafios nossos até hoje. E vai, assim, lhe acompanhar o resto da vida. Perfeito. Eu acredito que existe. Tem um termo novo que eu não conhecia, que era o Blue Wash. Tem o Green Wash, né? Que é para É, parte ambiental, e É, tem o Blue Wash. greenwash. Blue Wash, que é a parte quando a empresa ela se diz social, mas sem ser. Eu acredito que pode ser, né, que algumas empresas elas acabem mascarando, dizendo que são social, mas na verdade não vai ver, não é tão assim. Acredito que possa ter um pouco disso, né? Um pouco desse viés, assim. Acredito que vai mais por esse lado aí. e a gente teve um trabalho na sessão antes dessa aqui agora, que eles fizeram uma evolução dos estudos ESG. No ano de 2024, aumentou mais de 50%. Então, você foi muito feliz, assim, pesquisando no ano de 2024, e 24, e fizeram uma pergunta a ele: você consegue justificar o porquê? Aí, se eu soubesse, se eu já tivesse visto a apresentação, eu ia dizer: não, mas a pesquisa de Carlos consegue, né? Porque em 2024 você vê que o índice ele já está tomando uma proporção internacional. Então, as empresas, elas estão com esse olhar, né? Mas agora eu vou abrir para os outros participantes. Podem fazer perguntas, colaborações. Não, eu só tenho a dizer que casa bem mesmo, né? O teu trabalho com o meu é tipo a parte quantitativa e a qualitativa, né?
E foi perfeito, que é tem até uma compreensão da parte quantitativa do meu trabalho, né? Como fosse no meu trabalho. Então, agradecer mesmo, uma ótima apresentação e um ótimo trabalho. Eu vou falar contigo para a gente fazer umas parcerias aí, né? Bom, primeiro agora eu preciso qualificar, né, amigo? Vai dar certo, aí depois a Vai dar gente... certo. Agora estou indo para a qualificação, professora, aí vai dar certo, tudo vai dar Vai certo. dar certo. Sim, eu fiquei só um pouco curioso com a teoria. Qual é a teoria que a senhora tinha sobre a parte social? É, a Assim, senhora a falou minha que tinha uma teoria, visão aí da teoria. minha teoria é o seguinte, é a parte ambiental e de governança, a questão, os países, né, do setor internacional, eles se preocupam, porque assim, se eu não cuido do ambiental aqui no Brasil, vai afetar na Europa, não afeta? Se eu não cuido da governança aqui, afeta na Europa, não afeta? Mas o social afeta diretamente? O social você entende que ele afeta mais de forma local? Sim. Então, assim, quando a gente faz pesquisa na minha tese, eu também segreguei os três. E é impressionante como o social ele não consegue dar significativo. E eu pesquisei o G20, não consegue. O ambiental dá, a governança dá, mas o social não dá. Então, assim, faz tempo que eu tento descobrir, eu queria sua ajuda, né? Para me ajudar aí a saber o porquê, porque a gente não tem causa e efeito, né? É muito difícil a gente conseguir em pesquisa. Mas, assim, a única questão que me vem fazendo pesquisa como a da Tatiane, que é quali, que você consegue se debruçar mais num relatório na fala deles, é a extrema preocupação no ambiental e no governança, que, querendo ou não, traz uma responsabilidade maior, e o social ficando para trás, né? Mas é uma teoria, eu ainda não pesquisei, não. E, Fica aí para professora, vocês que estão. licença, e isso é visível, né? Até com as ações que estão sendo feitas aqui no Brasil, que o pessoal está chamando colonialismo, né? Por conta que está vendo a parte do ambiental e tal, mas onde é que está a social? A social está sendo afetada por conta da inserção de eólicas e demais, até trabalhos que eu fiz em relação a isso. A gente consegue ver, e os índices disso, né? Estamos implementando a parte ambiental, né? E de governança, e agora a social. Tem que ser mais visto. Eu acho que a academia pode até estar entrando mais nessa parte, né? Do social, que ela já entra. O Cláudio até colocou no chat aqui, ó, provavelmente vai aparecer alguma relevância quando tiver a norma específica, né? A IFRS S1 e S2. Teve um trabalho também que foi sobre isso, sobre a implementação dessa norma quando ela for obrigatória, e se a gente vai conseguir ter um impacto maior, né? Obrigada, viu, Cláudio? Ótimo, obrigada. Mas obrigada, Carlos. Parabéns pela sua pesquisa. Vamos dar continuidade agora com o Renan. Boa apresentação, Renan. Boa noite a Acho- todos. Vou apresentar aqui. Deixa eu ver como é que eu tiro. Ah, Acho Não conseguiu que tirar, não? pronto. Tirou já. Tá não já no do consigo. Renan. Minha está aparecendo para vocês? Tá sim, Renan, só não tá em modo apresentação. Aí se você não coloca, ele não consegue passar. Agora deu certo. Deu certo? Deu certo. Professora, por gentileza, a senhora poder analisando. Posso sim. 5 minutos faltando para terminar, aí eu aviso. Tá, ok. Pessoal, boa noite. Eu me chamo Renan, eu sou doutorando aqui do curso do programa de contabilidade aqui na Federal do Espírito Santo. Eu estou envolto a qualificar a minha tese no meio do ano que vem. E falar desse tema é muito proposital em relação a tudo que nós estamos vendo no presente momento, a COP30 no Brasil, reflete muito disso que a gente vem falando em relação à ESG, a mudanças climáticas, a sustentabilidade. E esse trabalho aqui foi desenvolvido com a Isadora, com o Márcio, que faz presente aqui no painel,
com a minha orientadora, a professora Carolina Magda Roma, e com o meu orientador aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, que é o Luiz Cláudio Lousada. Nesse sentido, então, o que que nós queremos abordar neste trabalho, né? Perdão. O título do trabalho é Incerteza da Política Climática, Competição no Mercado de Produtos e Desempenho de ESG, uma evidência do Brasil. Qual que é a ideia principal do trabalho aqui? Nós queríamos abordar o sentido de que a literatura tem publicado diversos trabalhos, e isso é público e notório em relação tudo que vem sido dito. A professora Patrícia acabou de falar que no painel anterior, um outro trabalho falou que só no ano passado aumentou mais de 50% as publicações relacionadas a ESG, porque é um importante tema vinculado a tudo que a gente está passando nos últimos anos, né? A COP30 ser no Brasil é um start para que nós podamos pensar em fazer pesquisas voltadas à sustentabilidade e qual o impacto da sustentabilidade no nosso meio acadêmico, mas principalmente no meio ao qual vivemos, para que a gente possa transformar esse status quo para um ambiente onde possa ser prudencial pensar que sustentabilidade medida de ESG passa a ser agora com a S1 e S2, estou puxando um pouquinho o tema aqui para o lado da contabilidade, que é onde estudo, passa a ser obrigatório para as empresas. E essa obrigação, então, vai fazer com que esse tema deixe de ser apenas utilizado em fatos de greenwash e passe a ser utilizado de fato como um verificador e como um apontador de qualidade dentro da empresa. Nesse sentido, então, nesse contexto todo, qual foi a nossa principal ideia? É pegar a mudança climática, qual o efeito que a mudança climática tem na relação da divulgação do ESG, não propriamente a divulgação do ESG, mas de uma maneira mais própria de se dizer no score, naquilo que é medido em que a empresa é melhor ou pior em relação à sua postura em ESG. E nisso aí, então, o que que nós queremos fazer? Além dessa verificação singular, nós estamos propondo fazer uma verificação mediante a competição no mercado de produtos, porque é sabido que nós estamos no espaço e nesse espaço existem outros atores que impactam as nossas relações. Daí, então, essa relação que é linear entre ESG e CPU, ela é impactada diretamente pela competição. E quando ela é impactada pela competição, qual é a relação entre essas variáveis? Ou seja, nesse trabalho a gente quer medir a relação singular e a relação moderada entre competição e ESG. Daí, então, nós colocamos o nosso trabalho em três vertentes, em três hipóteses principais, que é a primeira hipótese é a relação entre incerteza e ESG. A ideia, a partir de literaturas passadas, trabalhos anteriores, como o Graves de 2021, ele diz que a incerteza da política climática representa um grau de imprevisibilidade quanto à formulação e continuidade das políticas ambientais. Esse é o primeiro ponto. Essa é uma definição muito próxima da nossa realidade que temos em relação à incerteza das mudanças climáticas. Nesse sentido, então, Zhang de 2024, ele vai dizer que as políticas futuras percebidas como incertas em relação ao meio ambiente, eles podem adiar os investimentos sustentáveis, fazendo com que esse efeito entre a CPU e o desempenho seja positivo. Porém, lá para a PERSAX de 2023 e Xun de 1995 principalmente, os efeitos negativos que empresas chinesas colocam como expectativa relacionadas à mudança climática naquele país faz com que os atores deixem de investir em desenvolvimentos ambientais, ou seja, a literatura ela não tem um punho fechado para essa questão. Então, qual que é a nossa ideia nesse trabalho com a hipótese 1? É tentar medir se a incerteza da política climática exerce um efeito significativo no desempenho do ESG para empresas no Brasil, para a nossa realidade. Porque a literatura anterior e a literatura que é publicada lá fora, ela está dizendo que sim e está dizendo que não. Então, a nossa ideia é que a primeira hipótese a gente consiga confirmar ou não através da imersão dos dados. A nossa segunda hipótese, ela está ligada à intensidade, como que a intensidade da competição afeta significativamente o desempenho de ESG das empresas. Qual que é a ideia aqui? Nós temos que o ESG ela é da empresa para o mercado, mas o mercado, a empresa aloca através dos seus setores, como foi falado por colegas anteriores, e através desse setor,
essa competição ela é medida não através da interação dos setores, mas ela primeiro ela consegue ser medida através da interação dos setores. Não tem como eu falar que o setor bancário há um nível de competição similar com o setor, por exemplo, de varejo. São competições em níveis diferentes porque são estruturas de mercado diferentes. Nesse sentido, então, a gente percebeu em trabalhos anteriores que a concorrência ela exerce um efeito de reduzir as práticas sustentáveis. Por que ela exerce esse efeito de reduzir as práticas sustentáveis? Porque em meio a essa situação de investir mais em ESG, o peso que eles colocam financeiro e monetário para investir em situações que façam com que o mercado precifique melhor, ele acaba inibindo o valor que é investido. Então, não compensa investir em ESG. Dessa forma, então, a gente coloca que a nossa hipótese para as empresas brasileiras é que a intensidade da competição vai afetar significativamente essa empresa. Em meio a esses dois fatores, esse CPU e ESG, nós colocamos que a competição no mercado de produtos, por ela não ser inócua, por ela estar sempre, como vai dizer os autores, a competição atua como uma variável moderadora em relação ao CPU e GC e ESG, influenciando como empresas internalizam as suas práticas. A competição faz com que a percepção de mercado da empresa A em relação ao que está fazendo a empresa B vai fazer com que esses atores influenciem de uma maneira diferente o seu impacto na ESG, porque eles querem uma percepção melhor do mercado. Isso pode ter acontecido por outros fatores, como o greenwash, como foi falado anteriormente, mas em questão a esse trabalho, nós não nos linkamos a esse fator. O que nós queremos medir aqui é se, em meio a essa interação, a competição ela vai moderar, a competição ela vai atenuar, o que a competição vai fazer no meio dessa relação singular. Daí, então, nós descobrimos, para responder essa questão de pesquisa, nós utilizamos os dados das empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores, também utilizamos, assim como o trabalho do Carlos, nós utilizamos a LSEG como a nossa base de dados, e para um período de 2010 a 2023, nós tivemos 937 observações. Os dados foram visualizados a 1% e 99%. Daí, então, a nossa variável dependente para esse trabalho é o ESG Score, assim como foi no trabalho anterior, que foi muito bem apresentado. Esse índice varia de 0 a 10. Ou seja, o índice mais baixo são empresas que são classificadas como menor intensidade, não em divulgação, mas como menor intensidade e impacto relacionado a ESG. E as empresas que se aproximam de 100 são as empresas melhores ranqueadas. A mudança da política climática, que é o CPU, é um trabalho do MAET Hall de 2024. Eles instituíram um índice mundial, e esse índice ele mede as mudanças das políticas climáticas através da percepção do cenário local. Para o Brasil, no caso, eles utilizaram, é um questionamento do nosso trabalho, porque nós temos esse índice pronto, nós não fizemos esse índice é pronto, então, eles utilizaram apenas uma fonte de notícia que para o Brasil foi o jornal o Globo. O que eles fazem ali? Eles pegam três dimensões diferentes: climática, política e incerteza, e colocam quantas vezes esses termos, como por exemplo, mudança climática, aquecimento global, clima, risco climático, incerteza em relação à política, regulação, regulamentação, regulatória, quantas vezes esses termos aparecem nesses jornais em todo o período que eles se propuseram a pesquisar. Então, mas eles pegaram apenas um jornal, que é o Globo, que é um dos principais jornais do país, mas eles pegaram apenas um jornal. Talvez isso não tenha validado tanto, mas o ponto essa proxy é uma das proxies mais utilizadas para trabalhos de mudanças de política climática. Então, nós utilizamos essa proxy e o HHI, que é o Hefendal-Richman, que na área é um dos mais conceituados para medir competição no mercado de produtos, que seriam as nossas duas variáveis independentes. Então, a nossa variável dependente é o ESG Score e as variáveis independentes é o CPU e o HHI. Dessa forma, então, nós ainda utilizamos variáveis de controle, como o tamanho da empresa, como o ROA, como o tamanho do conselho, para que a gente pudesse medir, para que a gente pudesse controlar os fatores relacionados
a essa relação singular e essa relação, como que eu posso dizer? Interdisciplinar entre essas três variáveis, nós utilizamos essas variáveis acreditando que variáveis, por exemplo, macroeconômicas como o PIB, elas iriam impactar na nossa pesquisa. Nesse sentido, então, o nosso modelo é proposto da seguinte forma: são duas equações principais, aonde as duas equações têm o ESG como variável dependente, só que a diferença entre a equação 4 e a equação 5 é que na equação 5 nós fizemos um modelo aonde há a interação das variáveis de CPU e HHI, aonde a gente quer saber de fato o que está acontecendo com a nossa H3, que se o HHI vai moderar a relação CPU e ESG ou não. Nesse sentido, então, aqui está a nossa. Vou passar um pouco mais rápido, porque eu acredito que o meu tempo está estourando. Então, a estatística descritiva da 4 variável. minutos, Renan. Exato. Então, a 4 estatística. minutos. Obrigado, professora. A estatística descritiva aqui, ela nos permite dizer que a média da nossa amostra é 51, ou seja, em relação ao que se propõe a mediana, a média está bem posta em relação, porque metade, se colocarmos num contínuo, as empresas estão qualificadas como regular em relação ao ranqueamento delas em relação à ESG. Aqui é a correlação de Pearson, né? Vamos passar direto para os resultados principais, que é o que importa. Bom, aqui o resultado principal colocou aqui uma questão bem, bem bacana de se entender. O nosso modelo singular, que é o nosso modelo 4, ele não respondeu, não teve significância na relação entre HHI e ESG e CPU e ESG, como estão vendo aqui. Porém, quando a gente vai fazer a interação dessas variáveis, o que que acontece? A gente percebe que apesar de isoladamente elas não terem significância, quando elas são interagidas, quando elas são moderadas pela competição no mercado de produto, essa variável de CPU, ou seja, a mudança climática, ela passa a ser absorvida pelo ranking de ESG. Então, isso nos dá a confirmação de que a competição no mercado de produto, ela vai sim acentuar o desempenho de ESG. Ou seja, quanto maior a competição de mercado, no setor específico, porque só voltando um minutinho aqui, essa medida é uma medida para setor, né? Ela pega a participação ao quadrado das empresas que pertencem ao setor específico. Então, em relação a isso, essas empresas que competem dentro do seu setor, ao perceber maior competição, essa competição vai fazer com que ela modera a relação entre a percepção das mudanças climáticas em relação à ESG, ou seja, ela vai melhorar o desempenho de ESG das empresas. A competição vai melhorar em relação a mudanças climáticas que são percebidas pela empresa do setor. Esse aqui foi o ponto de contribuição do nosso trabalho, né? Porque as variáveis de CPU e ESG, elas são medidas, elas já são configuradas dentro do mercado, mas o ponto era fazer com que essa interação. E por termos uma base ainda um pouco restrita, o nosso mercado de capitais ele ainda é um pouco restrito em relação ao mercado americano, ao mercado europeu, nós tivemos uma quantidade de informações, que 937 informações. Se esse trabalho fosse replicado para dados dos Estados Unidos ou da Europa, nós teríamos, acreditamos, muito mais informação a ser observada. Uma outra variável que queríamos incluir seria a inovação relacionada à ESG, mas aí nós não temos informações robustas na nossa base LSEG para poder fazer essa medida. Mas essa era uma ideia de fazer uma interação para que a gente pudesse, então, ficar, como pesquisas futuras, ficaria essa aí para que a gente pudesse fazer. E outra limitação do trabalho foi em relação a utilizar o CPU, porque se fôssemos nós fazer uma variável composta como aquela, que foi proposta pelo MAR 2024, nós iríamos despender em um tempo que talvez o doutorando aqui não consegue, porque até eu terminar essa proxy, eu tenho que defender a minha dissertação, eu tenho que defender a minha tese e não vai dar certo. Então, é aquela coisa, não adianta você inventar a roda agora,
No máximo, você tem que observar e tentar fazer. Então, de todas as verificações que nós podemos fazer, essa é a principal, que a competição do mercado de produtos de fato modera a relação entre CPU e ESG. Bom, espero que eu não tenha me alongado muito, professora. Do mais, é isso. Obrigada, Renan. Como nós temos só 3 trabalhos nessa sessão, então a gente está muito tranquilo, tanto que eu não interrompi nenhum. Deixei Ah, vocês bem obrigado, à Lu. vontade, né? Porque aqui é o momento da gente conversar, discutir, aprender, né? Inclusive, parabéns pelo seu trabalho. As questões que eu ia perguntar, você já respondeu, né? Eu fiquei com muita dúvida nesse índice, né, do CPU. E assim, se você vai usar ele para tese, você Não, vai estar. Não vai? Ah, então já ia dizer, eu vá vou usar ele como uma preparado. variável de controle, porque se eu utilizar ele na minha tese, eu acredito que eu vou tomar tanta porrada que eu vou sair de lá Uhum. zonzo. Eu já ia dar dica. Se for, pensar em uma forma de defender esse É, índice, porque eles vão bater muito, né, vão na bater questão muito. da limitação do índice. Mas Uhum. principalmente para os meninos, Tatiane, caso estão no mestrado, o desenho de pesquisa é isso. Nem sempre a gente vai ter a melhor pesquisa, a gente vai ter a pesquisa que é possível naquele momento. E tá tudo bem, né? Você vai conseguir trazer contribuição, você vai ter limitação sempre, e isso é a construção desse mundo aí de pesquisa que a gente se inseriu. Aí outra coisa E a ainda que eu ia te professora? perguntar é como é que tu chegou assim para relacionar, né? Essas 3 variáveis, certeza da política climática, competição e o ESG, assim, qual foi o insight que te deu para essas 3 variáveis, elas são importantes nesse contexto e eu quero estudar. Foi a relação singular entre as mudanças climáticas e o que as empresas estão fazendo relacionadas a ESG. A gente tem ali a percepção de ESG que ambiental, governamental e social. Isso já é sabido e trabalhos estão sendo publicados e publicados em volta disso. Outros trabalhos estão sendo publicados com essa relação singular, com em meio à mudança climática, qual a percepção da empresa e o que eles fazem em relação a isso? Se esse índice está aumentando ou se ele está diminuindo. Essa é a primeira percepção. Daí então, qual foi o insight? Olha, ok. Mas a empresa ela não está solta no espaço, ela convive no setor e esse setor existe uma coisa chamada competição, que a gente estuda lá na parte de organização industrial, que ela vai acabar regulando a relação entre os atores. Nesse sentido, então, se a gente inserir essa variável aqui, o que a gente pode perceber em relação ao setor? O que essa variável está fazendo? Ela está atenuando, ela está piorando esse índice, ela está melhorando esse índice? Então, para esse trabalho, o insight foi esse. E o outro insight seria ter feito colocar a variável de inovação, mas como a senhora sabiamente falou, às vezes a gente quer fazer uma pesquisa, mas a gente não tem ainda a variável pronta para colocar na nossa pesquisa. Então a gente falou assim, não vamos colocar, porque só de NA que tem nessa variável aqui, ela vai colocar nossas observações lá para baixo e talvez não vai responder nada. Então a gente preferiu não colocar. Então o insight foi esse, foi tentar fazer assim, ó, ok, beleza, bacana, essa relação é importante, mas e o mercado? E o setor? Como é que ela está lá? Então essa foi o insight. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, e eu não sei se vocês estão acompanhando a questão da COP que está acontecendo, estão Sim, acompanhando, foi, como eu foi, queria vocês lá, né? foi um Porque eles insight. não estão conseguindo fechar a agenda. Não sei se vocês viram, quase que não Eu vi, começa. eu vi ontem, Porque, viu? Né, eu assisti vi, no Jornal da Meia-Noite, quando terminou o eu vi, semeado, eu fui lá assistir ontem. eu vi. Eles quase não conseguem. Então, você pega um trabalho desse que mostra que a questão de competição é algo inerente ao mercado, ao ESG, que é a questão climática. Por isso que eu te perguntei do insight, que foi um insight muito interessante e muito importante, né? A gente não tem como dissociar, né? Então, Sim, assim, aí a importância de levar um pesquisador para um momento desse, para mostrar, eu acho que deveria sim, ter só pesquisador ali. Não adianta você ter também acho. autoridade que não entende absolutamente nada do que está acontecendo. Qual que é o insight principal do trabalho inteiro e da tese, da proposição da tese, professora? É que o ponto é, nós estamos envoltos às mudanças climáticas. Há 2, 3 anos atrás aconteceu aquela tragédia no Rio Grande do Sul e aquilo foi impactado em mudança climática. Nós viemos da COP15, né? Perdão, nós viemos da COP 21, que foi em 2015 na França, dali saiu as ODS, como o trabalho do Carlos citou.
O ponto é, o que tem sido feito para alcançar essa diminuição do impacto em relação à emissão de carbono? O que a academia faz de bom, mas que o mercado consegue perceber que é bom? Então, a COP seria um trabalho para os pesquisadores do Brasil que estão pesquisando em relação a mudanças climáticas, a finanças sustentáveis, a qualquer relação que tenha isso, venham para cá para a gente poder discutir. Isso é importante, porque algo, é algo inerente, né? No sul. Então, são coisas importantes, acho que a academia pode muito contribuir. Parabéns, Renan. Né, eu achei interessantíssimo assim, cada vez que você falava, me vinha mais o que eu assisti na COP, que isso é muito importante para a gente que pesquisa sobre isso, né? Como a falta de informação, né, atrasa, né? Eles quase não conseguiram começar porque eles não conseguem fechar uma agenda, porque os países não conseguem observar a importância do que já para a gente que pesquisa já é nítido. A fala de todos vocês começou, não é algo mais opcional. Todos. E todos vocês com a pesquisa conseguiram provar isso. Então, assim, era bom que a gente conseguisse chegar até lá. Eu vou abrir agora para o pessoal que queira perguntar. Fiquem à vontade, perguntem a Renan, ele já está no doutorado, explora a Renan aí. Licença, só para parabenizar novamente e dizer que dá continuidade no pós-doc. Continuar a pesquisa. Tem uma coisa que eu falo, até eu fiz, eu fui para um evento aqui que era de economia, que é o IPES daqui, né? Eu apresentei sobre as energias eólicas e eu fiz um framework que falava sobre teoria dos jogos entre o pessoal que está nas comunidades costeiras e as empresas que estão inserindo as eólicas, ok? Aí eu disse assim, a gente tem que trabalhar como se a gente estivesse sempre em campo. A gente está em campo e está jogando a bola. A gente vai fazer um gol e vai fazer aquele gol, ok? Só que vai vir outro jogador e vai continuar com a bola e vai fazer outro gol. Aí todas essas pesquisas e todos esses artigos que eu posso dizer eles servem para que o próximo possa estar orientando que quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente vai ver outros artigos, né? E esse artigo é bem valioso para que outras pesquisas sejam feitas em cima dele, né? Todos os que foram apresentados aqui, também o Carlos, eu vi que tinha muito, né, a ver, que eu disse que até a gente vai fazer a junção. Isso é muito bom. Eu acho que um ponto crucial que tem em todos os eventos que colaboram muito é isso, essa troca de conhecimento para que ele seja evoluído. E tanto nós pesquisadores que falamos sobre os pares, né, como a sociedade ganha, né? Muito Aí depois eu queria bem. só pedir como que vocês façam, se eu conseguir, né? Vocês ligar a câmera, quem não tiver, e poder fazer um sorrisozinho para colocar aqui, ver se eu consigo tirar uma foto. Tirai, tá sendo bem Você, bonito, né, ver gente? se eu consigo, né? Eu vou postar, viu? Vou colocar os direitos autorais. Tatiana, só voltando aqui, pesquisar nesse momento em ESG, em mudanças climáticas, em sustentabilidade, é como se a gente tivesse com o carro andando e trocando a roda dele ao mesmo tempo. E isso que é o bacana. E se a gente não tem congresso, se a gente não tem debate, se a gente não tem discussão para falar, não, por exemplo, lógico que toda a experiência da professora Patrícia em tirar o insight do Carlos, perguntar assim, cara, mas na sua percepção, o que que você acha que é? Eu acho que a gente na academia tem que ter esse insight. Eu acho que é isso. Mas o que que os dados falaram então? Você acha, mas os dados estão falando o quê? É o que está acontecendo na COP. Eles não estão conseguindo fechar uma agenda porque talvez eles precisem se aproximar de um campo que às vezes fica muito a par da sociedade, que é a academia. A academia está aqui para isso, nós estamos aqui para isso. Vocês mestrandos, eu doutorando, professora contribuindo, dando aula, estimulando alunos a pesquisar, então nós precisamos de contribuir para o campo. Não adianta a gente fazer pesquisa para o amigo ler. A gente precisa fazer pesquisa para isso. A gente precisa ser percebido por essa parte, principalmente em relação às mudanças climáticas, porque a gente tem muito que contribuir nesse ponto. Isso é muito importante. Eu vou fazer um É, adendo aqui em relação a uma coisa que pode parecer divergente, mas é convergente.
É uma professora, a professora Mônica, que ela é da pós-graduação, na como estou, ela falou assim, é muito difícil conseguir fazer com que os políticos mesmos em si e as empresas compareçam aqui à universidade se eu fizer um evento em relação a determinada coisa. Então, ela teve que procurar a FIEC, ela procurou outros campos, por quê? É como se fosse uma barreira, é como se a universidade eles vissem com um outro olhar, sendo que a universidade é o maior campo de pesquisa que pode existir, né? Porque não temos um pesquisador, temos mais do que, temos diversos pesquisadores, o pesquisador não fica só naquele quadrado da universidade, o pesquisador vai muito a campo, vai em loco, que é aquele que consegue ver a sociedade. É tanto que os trabalhos, agora elencando sobre essa parte que eu falei das eólicas, vários pesquisadores, até da geografia, até mesmo do PPAC, que nem eu já fui, para ir fazer pesquisa em loco lá nas regiões costeiras, entendeu? Eles vão querer ouvir a gente, é para se trouxesse a academia para dentro mesmo desses eventos, ia ser de forma crucial, ia colaborar assim, que eu não consigo nem dizer a dimensão, né? É. Mas enfim, gente, vamos para o final da nossa sessão. Eu espero que tenha sido um momento de muito aprendizado. Espero que Carlos esteja bem tranquilo agora, né? Cadê você na sua fala aqui no final? Eu desejo muito sucesso para vocês no mestrado, no doutorado. É um caminho árduo, mas que vale a pena. O meu conselho agora, que eu terminei a tese há pouco tempo, então eu ainda estou com um sentimento de sofrimento dentro, né? Depois a gente esquece. Chegou um professor aqui e disse: Patrícia, vamos para o pós-doc. Eu disse: Deus me livre. Aí ele: depois você esquece. Aí vai querer. Eu disse: mas eu não esqueci ainda. Deixa eu esquecer primeiro. Mas, assim, um conselho mais para os mestrandos, né? Renan já passou aí. É melhor feito do que perfeito, tá? A gente nunca vai conseguir essa perfeição que a gente almeja tanto quando entra. Mas, assim, quando eu pergunto a Carlos o que você achou, é porque eu acredito que você consegue, sabe? Você, como pesquisador, o que é que você achou? Eu quero que você me fale, eu quero que Tatiana me fale. Então, assim, vocês têm um conhecimento, e que vocês precisam valorizar esse conhecimento que vocês têm. Então, quem primeiro tem que valorizar é a gente, né? Para que o pessoal valorize também. Então, assim, eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma, que tenha sido um momento leve, feliz. E contem comigo aí, precisando, estou no Recife, na UFPE, se precisarem daqui, podem contar comigo. E eu peço que não esqueçam de avaliar a sessão, é importante para o nosso evento. E é isso. Muito obrigada a todos e parabéns. Obrigada, professora. Eu que Obrigada pela agradeço. oportunidade. Muito Foi uma Boa obrigada. noite. satisfação conhecê-los. Aluna, É, me procure. Eu estou vizinha a você. com certeza. Até o próximo evento. Professora, a senhora vem para o Ampad, próximo ano? Vem não, né? Que vai ser em Fortaleza, da Ampad. Não sei se você Mulher, sabe. eu ainda não sei. Eu ainda estou assim, é tanta coisa, Tatiana. Pois Tanto que até eu ia lá, para o mas vai dando. CMEAD presencial, mas eu não consegui. Hum. Consegui. Mas eu não sabia que o Enampad ia ser não em Fortaleza. Até vou Tem saber. os eventos de visionário que vai ter em São Paulo, mas o de 50 anos, que vai ser do presencial mesmo aqui, vai ser aqui em Fortaleza, na Unifor. Mas é o próximo ano? Próximo ano, que Isso. é os Próximo. 50 anos da Ampad. É porque eu tô assim, eu tô um pé na administração, um pé na contabilidade, sabe? Aí eu Uhum, já não sei mais onde eu tô, porque aqui eu passei no concurso para contábeis. uhum. Então, naturalmente, eu tive que ir para contábeis, só que eu sou apaixonada por ADM. Aí eu não soltei ADM, aí eu tô assim. Ainda está Por Eu isso sou que firme. se de precisar de contabilidade mim, também, viu, professora, Paloma, mas pode contar comigo. Minha Agradeço. vida toda foi no PPGA, lá na UFPB. Sim, sim. Ó. Então, assim, mestrado e doutorado em finanças em ADM. Então, assim, eu estou muito envolvida em tudo que é de ADM. Mas agora, como eu entrei em contábeis, aí eu tenho que também dar um. Isso. Mas se Direciona. eu for, já vou anotar, porque eu já perguntei a Tatiana para onde eu vou passear lá. vá que vai ser um prazer te conhecer, professora. Eu faço parte de uma Ampad jovem. Eu sei, eu fiz até o podcast da Ampad primeiro. E Eu sou foi. de contábeis, professora. Mas vai ser um prazer, viu? Te receber aqui em Fortaleza. Você também, viu, Paloma? Se vier. Se vocês Obrigada. estiverem no Instagram lá do Semeada, eu vou postar e vocês
Uhum. Agradeço. Para a gente conversar. Encontrar também vou enviar o convite, né? Tá Uhum. bom. Pois um beijo. Obrigada pela Obrigada. parceria. Eu cheguei aqui, aí Tatiana, você escolhe. Eu disse, eu escolho não, minha filha, é uma equipe. Oh, Nós três temos que dar certo juntas. Vou até Exatamente. tirar uma foto nossa. Vai. Claro. E aí? Tirei para Obrigada. mostrar aqui a força do Nordeste. Com Pois um certeza. prazer, viu, meninas? Boa sorte aí na obrigadão. caminhada e o Até, que beijo. precisar, Obrigada. contem comigo. Boa Beijo. noite. Até, beijo, tchau. Tchau.